Boa noite, amigos. Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar então o nosso evangelho de hoje. Não é uma palestra, nós não temos essa pretensão, né? Mas apenas para que nós não fiquemos sem essa presença do evangelho em conjunto, que é tão importante, né? Então, vamos usar esse momento, já que nós temos esse recurso, vamos usar esse momento para nós nos unirmos em oração, já que estamos precisando realmente, todos nós, o planeta, o país, todos estamos precisando. Então nós vamos primeiramente pedir a proteção de Deus, de Jesus, de todo o plano maior, que os nossos amigos espirituais estejam conosco nesse momento, estejam amparando, nos dando lucidez, nos dando tranquilidade, nos dando sabedoria, nos concedendo todas as virtudes que nós necessitamos para atravessarmos este momento com serenidade, com fé, com segurança, e que seja feita a vontade do Pai sempre acima da nossa. Que assim seja. Então, nós vamos falar hoje sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. Por que eu escolhi esse tema? Nós estamos numa semana que antecede, né, a celebração da Páscoa. Então, embora os espíritas não tenham a celebração dos rituais de Páscoa, mas nós sabemos que é um período em que as pessoas se unem muito em oração. E o plano espiritual, ele utiliza esses momentos em que as pessoas estão em prece para realizar muitos socorros, muitas tarefas, muitas atividades de socorro no plano espiritual. Então, é importante nós conversarmos a respeito disso, porque nós vamos também, além disso, nós vamos nos unir a essas pessoas, nessas correntes que se estabelecem nesse momento, essas correntes de oração, que mesmo que sejam de outras igrejas, de outras práticas, isso não tem importância. O importante é que nós estejamos unidos, estejamos vinculados através do mesmo pensamento, e essa corrente se torna ainda mais poderosa. Vocês vão ver que esse assunto está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ação da prece e transmissão do pensamento, do item 9. Ele é até bem extenso, ele vai até o item 17, mas ele é relativamente extenso, ele é bem abrangente. Então, aqui eles comentam o quanto é importante, o quão importante nós vamos acabar descobrindo que o pensamento é realizador, ele é concretizador, ele é criador, ele é vinculador. Então, a ação do pensamento ela é extremamente poderosa, tá? Então, eles começam falando que a prece é uma invocação. Então, vejam só, eles colocam a prece como um ato onde você se coloca em contato com alguma unidade, tá? Então, veja bem, se a prece é uma invocação, ele diz que através dela entra-se em contato por pensamento com o ser ao qual se dirige. Então, quando nós entramos em prece, nós fazemos essa invocação, nós fazemos esse apelo, nós fazemos esse chamado. Então, este chamado é extremamente importante. Vejam só, por isso que quando nós nos colocamos em situação de prece, nós precisamos entender isso. Por isso que eles falam que nenhuma prece fica sem resposta. Porque quando nós entendemos que a prece é uma invocação, nós tomamos essa consciência de que ela é um apelo, ela é um chamado. Então vai haver uma resposta a ela de alguma forma, por algum ser, por alguma entidade. Aí depende para quem que nós estamos dirigindo essa prece. Tá? Eu tinha uma conhecida que ela dizia assim, ó, as minhas preces são para Deus, eu falo com o chefe.
e ele me atende através de quem ele achar que ele deve. É um pensamento simples e inteligente, porque realmente se nós dirigirmos todos os nossos pensamentos para Deus, todas as nossas preces, todas as nossas invocações, se forem dirigidas para Deus, Ele vai nos atender dentro da situação, das circunstâncias que for mais interessantes para nós. Então nenhuma prece realmente vai ficar sem resposta. Eles dizem aqui que a prece pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Aí a gente lembra do Pai Nosso, né? O Pai Nosso ele foi uma prece elaborada com o propósito de ser ao mesmo tempo uma rogativa, de pedir, de glorificar, tá? E de agradecer. Então, é uma prece completa. Então, ela está tudo que nós precisamos está ali no Pai Nosso. Sem contar que o Pai Nosso ela é uma prece que foi escrita, foi criada em 7 versos. E cada verso está direcionado, corresponde a um centro de força do nosso organismo. Então, ela é uma prece que, além de tudo, ela nos coloca em contato com o alto e nos equilibra internamente. Então, ela tem essa capacidade. Mas aí, para isso, nós precisamos fazer esta prece não só da boca para fora, nós precisamos fazer essa prece com consciência, pensando, colocando toda a nossa consciência em cada um dos versos que ela expressa. Bem, aqui eles colocam o seguinte, que para a gente poder entender o alcance da prece, nós precisamos imaginar todos os seres, todos, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido cósmico universal. Então, veja bem, o fluido cósmico universal é como se fosse o grande oceano de energia no qual todos nós, criação de Deus, estamos mergulhados. Tudo está mergulhado no fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal, ele é o veículo de transmissão do pensamento. Então, veja só, o som, ele demora um tempo para chegar até as pessoas. Por quê? Porque ele se desloca através da matéria, através do ar. O ar é matéria, certo? Agora, o pensamento, como ele se desloca dentro desse oceano de energia, e ele é imaterial, ele alcança distâncias muito maiores, tá? Inclusive, arrisco a dizer, ele alcança distâncias ilimitadas, certo? E com uma velocidade instantânea. Então você imagine que você pode estar em contato com uma pessoa, uma entidade, encarnado ou desencarnado, que esteja numa outra galáxia, ou que esteja em um outro universo, e esse pensamento chega lá instantaneamente. Porque todos nós estamos mergulhados no mesmo oceano de energia, certo? E aqui eles colocam que esse fluido, ele recebe um impulso da vontade. Então, veja só, no momento em que eu imprimo vontade a esse pensamento, eu desejo que esse pensamento chegue em tal lugar. Ele está lá. Ele chega. Então é isso que tá dizendo aqui. Se nós lermos com cuidado, com carinho, com atenção, nós vamos ver que é categoricamente isso que eles estão nos ensinando. Que nós podemos ter confiança de que a nossa prece chega no endereço. Nós já conversamos uma vez aqui sobre os tipos de prece. Existem 2 tipos de prece, eu vou lembrar rapidamente sobre eles. Que existe a prece horizontal e existe a prece vertical. Então, a prece horizontal é aquela que é a prece que nós fazemos querendo obter coisas materiais, coisas que não são de importância, que não são os valores da alma, entende? Então, essas preces, elas têm pouco alcance. Essas preces, elas não se direcionam a Deus. Por quê? Eu quero comprar um carro. Você tem direito? Tem. Mas acontece que o objetivo da prece não é esse.
Você pode comprar um carro, então trabalhe, economize, lute e vá à luta. Isso é tarefa sua, não é tarefa do plano espiritual, certo? As coisas materiais que nós podemos e temos direito de adquirir são tarefa nossa buscá-las. Não é tarefa do plano espiritual. A tarefa do plano espiritual é, eu quero ter forças para buscar as coisas. Aí sim. Então, esses valores da alma, a força, a coragem, a paciência, a tolerância, né? A fé, pedir para ter fé, isso é interessante, porque às vezes nossa fé às vezes também vacila. Então, esses valores, sim, essas preces são verticais, essa alcança, tá? O infinito. Então, é importante que nós entendamos que a prece, ela, quando nós imprimimos a ela esses valores, ela tem alcance ilimitado e ela terá resposta, sempre terá resposta, tá? Então, pedir esses valores é lícito, é interessante e a gente sempre consegue alguma coisa. Agora, quando a nossa prece é aquela prece no resto do chão, materialista, então nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência, porque realmente o plano espiritual não vai ter toda essa preocupação, né? Se nós pedimos força para conseguir um emprego, para poder andar mais, para poder ter mais paciência, isso eles vão nos dar, mesmo que seja para nós conseguirmos algo para nossa subsistência material. Deu para entender a diferença? Bom, eles colocam também aqui que quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer da Terra ou do espaço, de encarnado a desencarnado, desencarnado a encarnado, ou seja, tanto faz, tá? Uma corrente fluídica estabelece-se de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então eles estão colocando aqui que não importa se nós estamos aqui, se é daqui para o plano espiritual ou se é do plano espiritual para cá. Que no momento que o nosso pensamento, que nós damos um direcionamento, ele vai. Então a gente pensa assim, mas então aquela pessoa que já desencarnou, aquela pessoa que eu gosto tanto e que ela já me precedeu, já está no plano espiritual, eu posso continuar em contato com ela através da prece? Com certeza. E ele conosco também, eles conosco, porque o pensamento, veja só, eles nos dão aqui uma garantia de que nós, uma vez que criamos um elo, um vínculo de pensamento com as criaturas, nós não nos separamos mais. Então hoje, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, esse vínculo que nós estamos fazendo através da internet, mas esse vínculo já havia se estabelecido antes dessa reunião, porque o nosso pensamento já estava reunido. Então, quando o nosso pensamento se uniu na mesma direção, nós já estávamos conectados, nós já estávamos ligados, já estávamos unidos. Então, veja que quando nós marcamos um momento para fazer uma prece, para fazer uma oração, naquele momento aqueles pensamentos estão unidos numa grande corrente e ele ganha força. Isso é outra coisa que eles dizem aqui também, que é essa importância desse momento de reunião. Que o pensamento, a prece, quando ela é emitida individualmente, ela tem alcance, ela tem força, mas quando ela é feita numa reunião, uma união de pensamentos, ela adquire uma força multiplicada exponencialmente. Ela torna-se muito mais poderosa e, consequentemente, com um alcance muito maior. Então, por isso que nós entendemos que é por essa razão que nesses períodos em que as pessoas unem-se mais em oração, que é período de Páscoa, período de Natal, tá? Essas épocas em que as pessoas se disponibilizam mais a unirem-se em oração, o plano espiritual consegue, desses fluidos que resultam dessa união de pensamento, eles conseguem realizar muito mais socorros no plano espiritual. Eles conseguem adentrar locais, eles conseguem adentrar regiões em que normalmente a luz não entra com tanta facilidade.
Então nós colaboramos com esses trabalhadores, com esses servidores de Jesus, que conseguem nesses momentos adentrar essas zonas mais escuras, mais densas. Eles se utilizam dessa energia que os nossos fluidos emanam, né? Nós emanamos uma energia junto com esses fluidos que nós emanamos no momento da prece. E esses fluidos são recolhidos, são armazenados e são utilizados, porque essas zonas de sofrimento são zonas semimateriais. Então, esse fluido que nós emanamos, que é um fluido dessa categoria semimaterial, é utilizado como se fosse uma chave para destrancar essas portas, tá? Se eu estiver falando alguma coisa que pareça meio grego, vocês podem comentar aí, tá? Aliás, eu agradeço se vocês fizerem as suas colaborações, tá? Suas contribuições. Bom, a energia da corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade. Então, veja só. Qual é o potencial da prece? Qual é o potencial da prece? A energia da corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade. Então significa que a prece que é realizada numa frequência mais elevada, ela consequentemente tem alcance maior. Como é que a gente pode entender isso? Eu vou fazer uma prece agora e eu estou com medo, tá? Então, o medo, ele é uma emoção de baixa frequência vibratória. Então, se eu estou fazendo a oração assim, ai meu Deus, me ajuda, ai meu Deus isso, ai meu Deus aquilo, ai será que vai acontecer isso, ai livrai-me de não sei o quê. A gente pode pedir para nos livrar? Pode. Mas com que frequência de pensamento nós estamos pedindo esse livramento? Eu não quero sofrer de forma nenhuma. Eu não quero passar por nenhum sofrimento. Isso é uma frequência de pensamento, de medo, tá? É uma frequência de pensamento de baixa vibração. Então vejam bem, quando nós encarnamos neste planeta, aliás, antes da nossa encarnação nesse planeta, nós sabíamos que era um planeta de provas e de expiações. Nós sabíamos que neste planeta nós encontraríamos aflições. Nós sabíamos e pedimos para estar aqui, pedimos para encarnar aqui. Aí só que quando a aflição chega, eu processo essa aflição através do medo. Eu não processo essa aflição assim, não, realmente esse momento é um momento de aprendizado. Então, eu vou fazer uma prece para pedir a Deus que me dê inteligência, que me dê força, que me dê sabedoria para que eu consiga lidar com essa situação. E sabendo lidar com essa situação, eu saio da aflição. Entendeu a diferença? Então, se você vibra numa frequência do medo, você vibra conectando-se com consciências que estão na mesma frequência vibratória. Você reúne-se em pensamento com as criaturas que estão vibrando na faixa do medo. Se você faz uma prece pedindo para vencer o inimigo, pedindo para que o inimigo se dê mal, pedindo para que você dê... Porque antigamente tinha isso, né? As pessoas diziam, eu vou orar a Deus para que Ele me dê a vitória sobre os meus inimigos. Gente, isso, se nós formos analisar bem friamente, é uma pessoa que está vibrando na frequência da vingança. Quero vencer os meus inimigos. Isso é vingança. Então, veja bem, a nossa prece tem que ser no sentido de nós vencermos a nós mesmos, as nossas dificuldades, vencer as nossas limitações. Então, se eu vibro na frequência da vingança, com quem que a minha mente vai se conectar? Com espíritos vingativos. Espírito superior não é vingativo. Espírito superior não vibra na frequência do medo. Então, se nós queremos nos unir a essas consciências, que são as consciências da prece vertical,
se nós queremos nos conectar com essas consciências que podem nos ajudar, que estão acima de nós, então a nossa prece tem que ser a prece que vibre lá no alto. Tem que ser a prece que busque a orientação, que busque a iluminação. Então, por isso que esse momento que nós estamos vivendo é um momento extremamente perigoso, mas é um momento de uma prova, de um teste incrível, imperdível. Imagine a triagem que está sendo feita nesse momento. Imagine a triagem que está sendo feita de criaturas que estão capacitadas para auxiliar, usar o pensamento para auxiliar. E quem são as criaturas que estão usando o seu pensamento simplesmente para espalhar terror, para espalhar pânico, para espalhar o desalento, para espalhar pessimismo, para espalhar ideias prejudiciais? A triagem está sendo feita. O Evangelho segundo o Espiritismo, no último texto dele, antes de iniciar as preces, a coletânea de preces, ele tem um trecho que se intitula Ventura da Prece, Ventura ou Alegria da Prece, tá? Então ali ele nos chama de apóstolos do pensamento. Olha que coisa importante isso. Apóstolos do pensamento. Então ali eles estão dizendo categoricamente que o nosso pensamento tem o poder de plasmar uma nova realidade. Então veja só, nós estamos falando aqui de ação do pensamento. Emmanuel nos diz que o nosso pensamento ele é tão poderoso que inclusive quando nós estamos conversando com alguém, quando alguém está prestando atenção na nossa fala, nós temos o poder de plasmar uma realidade na mente dessa criatura. Uma vez que essa realidade esteja criada, plasmada na mente da pessoa, para que ela se concretize no plano físico, é questão de tempo. Então vejam só, vejam como isso ao mesmo tempo é importante, como isso pode ser extremamente encorajador, mas como isso ao mesmo tempo é extremamente delicado. O nosso pensamento se materializa através da nossa palavra. A palavra é a materialização do pensamento. Eu penso e falo, certo? E essa fala tem o poder de plasmar uma realidade na mente da outra criatura. Então, o que acontece? Se nós temos essa capacidade, significa que nós temos que ser muito responsáveis com a nossa fala. No momento que nós formos passar algum tipo de orientação para as criaturas. E as pessoas vão nos procurar cada vez mais em virtude dos medos que as pessoas estão enfrentando. Então, se nós estamos vibrando na frequência do medo, na frequência da reclamação, que a gente vê muito isso, né? Reclamação, negatividade, tá? Esses pensamentos estão contaminados. Então, nós precisamos fazer o quê? Uma asepsia nesses pensamentos. Como é que nós vamos fazer? Primeiramente, nós precisamos acreditar no que nós estamos dizendo. Porque as pessoas vão perceber se nós não temos convicção da nossa fala, do que nós realmente acreditamos. Então veja só, aqui eles dizem que através da prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que vem apoiá-lo em suas boas resoluções. Então veja que o plano espiritual não perde tempo com aquelas pessoas que não estão tomando boas resoluções. Então, mas eu peço, você tem feito prece? Tenho, eu peço, eu oro tanto. Muito bem, tá bem. Mas e agora? Essa oração, essa prece está sendo com base no quê? Em que resoluções? Em resoluções negativas, de baixa vibração? Porque aqui está dizendo, eles não se associam a isso. Eles se associam àquelas resoluções que são boas, que eles consideram que são boas. Então, o que é que está movendo as nossas rogativas? E ele diz que eles também
se aproveitam deste momento de boas resoluções para nos inspirar bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto. Então, se dele se afastou, né? Então nós podemos reentrar no caminho reto. E também assim pode desviar de si os males que atrairia por sua própria falta. Isso em decorrência das boas resoluções. Então veja bem, isso é uma coisa só para os eleitos, para os perfeitos? Claro que não. Então significa, todos os erros que nós já cometemos, e nós sempre cometemos, mas as boas resoluções são o quê? Daqui para frente eu vou procurar não errar mais. Ou eu vou procurar errar cada vez menos. Eu vou me policiar mais. Eu vou buscar ter um procedimento mais correto. Então essa é uma boa resolução. Essa resolução eles vão apoiar. Vão procurar inspirar bons pensamentos. Vão procurar nos dar força moral para vencer as dificuldades. E para que nós possamos nos manter no caminho reto e afastar de nós todas as coisas que poderiam nos colocar a nos perder. Ou a perder a nós mesmos. Certo? Então, veja que um homem pode ver, por exemplo, a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Tem o direito de queixar-se se não obtém a cura? Foi escolha dele. Ele poderia simplesmente ter tomado uma boa resolução. Não, daqui para frente eu não vou mais fazer isso. Vou entrar no caminho reto. Mesmo que essa pessoa não faça preces, veja bem, porque esse tipo de resolução poderia ser tomado por um ateu, não poderia? Uma pessoa que é ateia, ela simplesmente, de repente, ela não acredita em Deus, mas ela estava num caminho equivocado e de repente ela disse assim, ai, olha, eu cansei disso e eu quero daqui para frente tomar boas resoluções, eu vou começar a me corrigir. O fato dessa pessoa não acreditar em Deus ou não fazer prece vai fazer com que ela não receba uma proteção do plano espiritual? Vai receber, claro que vai receber, mesmo que ela não acredite em Deus. Porque para Deus, veja bem, se Deus, o que Deus ganha mais? Vamos colocar assim, né? Não é que ele ganha, mas vamos colocar nessas palavras para ficar fácil de entender. O que seria melhor para Deus? Uma pessoa que acredita nele e que não toma boas resoluções e que faz tudo errado. Faz prece, faz prece, faz prece, faz prece e ora todos os dias. Mas está sempre cometendo os mesmos erros. Ou uma pessoa que não acredita nele, mas a cada dia está se esforçando continuamente para se melhorar, para ser bom e para estar sempre ajustado com a lei de amor e caridade. Qual dessas criaturas está mais de acordo com o que Deus quer? Então é esse o pensamento, essa que é a questão. Nós precisamos compreender que a prece é um recurso, mas ela é um recurso que está aliado às boas resoluções. E quem toma boas resoluções, ela não depende da prece propriamente dita. Te coloca em contato com os amigos espirituais, com aqueles que podem nos ajudar, entende? O bom procedimento já cria uma emanação de pensamento, uma emanação fluídica que nos coloca em contato com essas consciências que estão constantemente buscando que a gente abra o canal para eles nos ajudarem. Eles estão o tempo todo ali. Eles não nos abandonam a ninguém. Não importa se você tem religião, se você não tem, não interessa, todo mundo é filho de Deus. Então todo mundo está sujeito a receber essas boas influências, a receber esse auxílio. Só que quando nós estamos sintonizados no bem, e quando falamos sintonizados no bem é através das boas resoluções, tá? A que o Evangelho aqui se refere, nós estamos sempre, então, recebendo, abrindo essas portas para receber essas boas influências. As pessoas, mesmo estando
todos os dias dentro de igrejas, de templos, de, sabe, seja lá o que for, mas que não tomam boas resoluções, mesmo estando ali dentro do que se chama de casa de Deus, mas elas estão com as conexões de pensamento fechadas. Então, mesmo que eles me mandem esses pensamentos que podem me livrar de várias encrencas, mas eu não recebo, porque eu fechei a porta. Eu me tornei enclausurado dentro de uma coraça que eu crio dentro dos pensamentos negativos. Os vícios também fazem isso, tá? Os vícios que a gente deveria vencer e muitas vezes nós nos entregamos a eles, tá? Quando a gente fala em vício, não são só os vícios da matéria, não é só a droga, a bebida, o cigarro, não. São os vícios morais, o vício da maledicência, o vício da inveja, o vício de querer tirar vantagem, sabe? O vício da desonestidade. Isso são vícios da humanidade e que nos colocam numa frequência extremamente baixa e que impede essa conexão do pensamento com as consciências mais superiores, tá? Então eles dizem aqui que a prece é recomendada para todos os espíritos. Algumas pessoas dizem assim, a gente não deve orar pelos desencarnados dentro de casa porque chama eles para dentro de casa. Gente, como que uma prece pode gerar um malefício? É uma coisa totalmente incompatível. A prece sempre tem bom resultado. Quando eu oro por uma pessoa que já desencarnou e eu peço a Deus que olhe por ele, quando eu converso mentalmente com essa criatura e digo a ele, olha, tenha coragem, tenha ânimo, seja feliz, fique bem, aproveite essa nova jornada, aproveite para fazer novos amigos, reencontrar a sua família espiritual, se utilize dessas novas ferramentas que você tem agora para se fortalecer, para estudar, para ampliar os seus horizontes. Esse pensamento chega até eles e dá coragem a eles. E eles recebem. E isso vai fazer com que eles tenham ânimo, isso vai dar uma iluminada nessas criaturas. Como que isso pode ser negativo? Como que isso pode trazer maus resultados? Então nós precisamos entender isso. O pensamento que leva iluminação, ele não pode trazer escuridão. Então, vamos começar assim, sabe? São coisas tão simples de entender, né? Uma gentileza, um ato de bondade vai gerar outros atos de bondade, de gentileza. Nós jamais teremos respostas negativas a um ato de amor. Então, é importante isso. O amor une as criaturas. E orar pelas criaturas é um ato de amor. O amor jamais vai trazer consequências negativas, de forma alguma. Então, se você precisa fazer prece por essas criaturas que já se foram, ore por eles. Você quer fazer prece por esses que estão aqui? Ore por eles, mas ore também pelos seus inimigos. Olha que coisa difícil, né? Orar pelas pessoas que nos prejudicam. Mas veja bem, Jesus colocou isso como caractere da perfeição. Que quando a gente chega num patamar de orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam, por aqueles que nos prejudicam, nós chegamos no patamar de perfeição do planeta. Nós vencemos os limites de nós mesmos. Nós nos educamos, nós conseguimos o autocontrole necessário para orar pelo inimigo. Então veja, isso é excelente, isso é maravilhoso. Então nós não podemos achar que orar pelo outro, estou dando força para o inimigo. Não, gente, o que o outro faz não é problema nosso, é problema dele, tá? Agora, quando nós imprimimos, tá? Esse amor, que é um ato de amor, tá? Mesmo que eu não ame o outro, mas eu estou orando por ele. Isso é diferente. Em momento algum, Jesus disse assim,
Ah, você tem que pegar o seu inimigo, abraça, beija. Não, peraí, né? Aí seria uma situação até imprudente. Mas orar para que ele encontre a felicidade, que ele encontre satisfação, que ele tenha o seu emprego, que ele tenha o seu modo de subsistir, que ele tenha saúde. Isso não vai prejudicar ninguém, ao contrário. E isso, para mim, me coloca em contato com aquelas entidades que são aquelas boas, que podem me ajudar. E me tira do alcance daquelas que querem me prejudicar. Isso é importante. Isso é uma profilaxia espiritual, tá? Eles dizem aqui também que o lugar não interessa. O lugar onde nós vamos fazer a prece não importa. Então agora nós estamos num momento em que nós não estamos podendo estar dentro da nossa casa religiosa fazendo a nossa prática religiosa. Mas não tem problema, porque nós temos garantia de que de onde nós estamos emitindo esse pensamento, o plano maior está recebendo, que Jesus está nos ouvindo, que Deus recebe a nossa rogativa, que Deus recebe o nosso agradecimento, que Deus recebe o nosso pensamento de louvor. Então, isso é importante. O local não importa e o momento também não. Às vezes eu tô assim, puxa, hoje eu não consegui parar nem um minuto do dia. Mas durante o dia, em vários momentos, eu pensei em Deus. Em vários momentos eu pedi que Deus protegesse esse cano, protegesse aquela pessoa, que Deus olhasse, que os espíritos amigos fossem na casa dessas pessoas. Isso é oração. Quando eu ajudo uma pessoa, isso é uma oração. Quando eu socorro uma pessoa, isso é uma oração. Quando eu coloco, porque veja bem, as atitudes e as palavras, elas são execução do pensamento, elas são materialização do pensamento. Então, tudo isso é uma grande oração. O que nós precisamos é fazer com que o nosso dia e as nossas atitudes se transformem numa grande oração, num grande ato de prece. No dia que nós conseguirmos isso, nós vamos estar em prece, dentro do nosso lar, nas atitudes que nós tomamos. Dentro do nosso ambiente de trabalho, através das atitudes que nós tomamos. No contato, na relação com as criaturas, sejam elas quem forem, serão atos de oração. Na forma como nós lidamos com a nossa espiritualidade e a forma como nós lidamos com a materialidade, podem ser atos de oração. Vai chegar um momento, vai chegar um dia em que nós vamos atingir esse patamar. Vai chegar um momento que nós vamos conseguir, sim, evoluir para esse patamar. Mas este momento é um momento de grande teste. E nós queremos passar no teste. Nós queremos ser aprovados. Talvez a gente não passe com 10, 9, 9,5, mas talvez a gente passe com 8, 8 e pouquinho, que também tá bom, gente. Porque a influência do meio é muito forte. Mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir e vamos conseguir, além de tudo, dar o nosso testemunho. Eu quero agradecer a paciência de vocês por terem me ouvido até aqui. Eu rogo a Deus, a Jesus e a todo o plano maior que nos abençoe a todos, que nos proteja, que nos ilumine, que essa proteção se estenda a todos aqueles que nesse momento o nosso pensamento consegue atingir, consegue alcançar. Que Deus abençoe e proteja todas as pessoas que nos amam e nos apoiam, mas que Deus abençoe igualmente, sem distinção, todos aqueles que não nos amam e nos perseguem. Que assim seja. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.